Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! Hoje nós vamos falar sobre 4 conceitos, 4 palavras que são importantíssimas quando nós vamos escrever o nosso texto. Então anota aí: sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Talvez você esteja com os olhos assim dizendo: Fabiana, mas o que é esse monte de nímia? Fique bem tranquilo que é bem facinho de compreender. E eu vou começar explicando para vocês agora. Mas antes disso, já curte e compartilha esse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque com certeza você vai aproveitar as dicas que nós temos aqui a cada semana. Mas então, iniciaremos por sinonímia. O que é isso? Trata-se da relação entre duas ou mais palavras que têm os seus significados iguais ou semelhantes. Quer dizer, sinônimos. Beleza? Exemplo: bondoso e caridoso, bonito e belo, cômico e engraçado. Todas essas palavras, esses exemplos que eu dei, são exemplos de palavras que possuem uma relação de sinonímia, ou seja, que são sinônimos uns dos outros, são palavras sinônimas. E antonímia? A antonímia trata da relação estabelecida entre duas ou mais palavras que têm significados diferentes ou até contrários. Portanto, nós estamos falando das palavras antônimas, ou seja, dos antônimos. Exemplos: bondoso e maldoso, bonito e feio. Essas palavras possuem significados contrastantes, opostas, diferentes. Portanto, possuem uma relação de antonímia. E nessa altura do vídeo, você deve estar pensando: Tá, professora Fabiana, mas sinônimos e antônimos são fáceis mesmo. Eu aprendi isso daí, lá nos anos iniciais do ensino fundamental. Agora, o que é esse tal aí de homônimos, ou essa relação de homonímia que você disse? Fica tranquilo que é bem facinho, tá bom? Homonímia é a relação entre duas ou mais palavras que têm um sentido diferente, significados diferentes, tá? É o que nós chamamos de homônimos. Os homônimos são classificados em 3 tipos. Essas palavras podem ser homógrafas, homófonas e perfeitas. Então vamos ver lá. As palavras homógrafas, elas são escritas da mesma forma, mas a pronúncia das palavras são diferentes. É o caso, por exemplo, de secretária e secretaria. Então, secretária é a pessoa, secretaria o lugar. Ou sabia e sabiá, sabiá o animal, sabia de saber alguma coisa. Então, as palavras são escritas da mesma forma, mas são pronunciadas de maneira diferente. Já as palavras homófonas, elas são iguais na pronúncia, mas na escrita são diferentes. Exemplos: concerto com C e concerto com S. Concerto com C tem a ver com concerto musical, show, né? Espetáculo. E concerto com S tem a ver com consertar, tem relação com o verbo consertar. Observem que as palavras são ditas, pronunciadas da mesma maneira, mas são grafadas de forma diferente. E assim nós temos também cela com C e cela com S, né? O substantivo e o verbo, e tantos outros exemplos das palavras que são homófonas. E por fim, nós temos os homônimos perfeitos. O que seriam os homônimos perfeitos? São aqueles que são iguais, idênticos, tanto na grafia, tanto na escrita, quanto na pronúncia, quanto no som. Por isso são chamados de perfeitos. Exemplos: cura sendo substantivo ou cura sendo um verbo. Então, cura substantivo, as pessoas estão aguardando a cura daquela doença. É um substantivo, a cura. Tem ali o artigo a acompanhando até. Supondo que seja o verbo, então, ler a Bíblia cura os males do espírito. Vamos supor um exemplo assim. Então, cura tanto pode ser verbo quanto pode ser substantivo, mas ambas as palavras são escritas da mesma maneira e têm a mesma pronúncia. Ou seja, o que vai diferenciar, o que vai me fazer entender o que é todo o contexto do texto. E agora, para fechar, nós vamos falar das relações entre as palavras que nós chamamos de paronímias.
E o que é isso, afinal de contas? Trata-se da relação entre as palavras que são escritas, pronunciadas de forma parecida. Paronímia, tá vendo? Ó, começa ali com parecidas, que é a mesma coisa que nós estamos falando das palavras que são os parônimos. Que exemplo nós temos de palavras que são parecidas na escrita, parecidas no som, mas com sentidos completamente diferentes? Exemplo, cavaleiro e cavalheiro. São palavras parecidas na escrita, no som, mas com significados diferentes. Nós temos o cavaleiro, que é aquele que monta o cavalo, né? E cavalga, como nós temos o cavalheiro, aquele homem gentil, que sabe se posicionar e se portar diante de uma situação. Com isso, nós fechamos as relações que nós vimos entre as palavras, que foram as sinonímias, que tem a ver com os sinônimos, as relações de antonímias, que tem a ver com os antônimos, as relações, de homonímias, que, como nós vimos, tem a ver com os homônimos e são classificados de 3 formas, de 3 maneiras, e por fim, as paronímias, que são os parônimos. E para fechar este vídeo, vai aí um pensamento que eu separei especialmente para este momento. Esses que pensam que existem sinônimos, desconfio que não sabem distinguir as diferentes nuances de uma cor. Mário Quintana. Olha só, Mário Quintana aqui, que irônico. Ele diz assim, olha, as pessoas que acham que existem palavras com significados iguais, desconfio que não sabem diferenciar entre um verde claro e um verde escuro, por assim dizer. O que ele quer dizer é que as palavras são riquíssimas e essa pluralidade, esse monte de palavras que nós temos em língua portuguesa enriquece os nossos textos e também as nossas relações interpessoais. Beijos no coração, gente bonita, e até a próxima. Curte este vídeo e compartilha, tá bom? Não vai esquecer. Fui!